Boa tarde, meus queridos! Muito feliz de estar com vocês em mais uma jornada emocional, da saúde emocional. Um lugar para aprendermos a lidar com as nossas emoções do dia a dia. Seja talvez na família, no trabalho, na igreja, nos diversos ambientes por onde todos nós passamos. O meu convite é para que você use essa conversa boa de hoje para ampliar o seu conhecimento e se aperfeiçoar como pessoa. Afinal, todos nós estamos aqui para imitar o caráter do nosso Mestre Jesus. E para isso, também é preciso cura emocional. O papo de hoje é desafiador. A coragem de não agradar. Você já esteve em uma circunstância em que ficou dividido em agradar a si mesmo ou ao outro? Às vezes é uma pessoa querida, alguém de sua convivência familiar, um amigo próximo em que você deixou os seus próprios compromissos para solucionar o problema dessa pessoa. Talvez uma circunstância como uma festa que você não quer ir de jeito nenhum e fica relutando sobre tomar a decisão de dizer não para não desagradar o outro. Já se sentiu, por exemplo, constrangido numa loja porque você não quer levar determinada roupa e a vendedora é insistente demais? Algo mais sério, como por exemplo, um pedido para usar o seu cartão de crédito, sabendo que essa pessoa não consegue pagar a fatura no dia certo. E sabendo exatamente que você deveria dizer não, você não consegue se posicionar e acaba dizendo sim para não desagradar o outro. Pois é, a conversa de hoje então é para você. Muitos me perguntam se de fato isso traz algum tipo de prejuízo. Afinal de contas, parece ser tão inocente e até cristão ser alguém que está sempre dizendo sim para os outros. Para ilustrar isso, te convido a uma experiência bem simples. Eu queria que você pegasse um copo de água aí na sua casa e me respondesse qual é o peso de um copo de água. Faça esse exercício agora mesmo, para trazer ao seu corpo físico essa sensação de que estamos conversando hoje aqui. Quanto será que pesa um copo de água? Estique o seu braço e sinta a sensação do peso desse simples copo de água. Mantenha-se segurando enquanto a gente vai conversando. Segurar um copo de água é algo tão simples que nós fazemos ao longo de todo o dia, não é verdade? Uma ação ligada a algo saudável, que nos faz bem, os 8 remédios naturais da saúde, mas conforme o tempo vai passando, algo diferente começa a ocorrer. O que você que fez a experiência aí está começando a sentir depois de bastante tempo segurando esse copo? O copo parece agora um pouco diferente? O peso absoluto do copo, na verdade, não importa. Mas o tempo em que você o segura é que determina quão pesado ele se torna. Se você o segura por 1 minuto, nada vai acontecer. Mas se você o segura por 1 hora, o dia todo, anos, isso trará grandes prejuízos para a sua saúde física e também emocional, paralisando seus movimentos e impedindo de talvez, realizar outras tarefas. O mesmo princípio vale quando você escolhe viver para agradar o outro. Se fazemos isso esporadicamente, pelas razões e motivos certos, não nos prejudicamos, mas conforme transformamos esse hábito de agradar o outro, desconsiderando a nós mesmos, podemos paralisar nossas vidas e trazer grandes prejuízos a nós mesmos. Vamos perceber ao longo dessa conversa de hoje que são prejuízos também aos outros. Vamos começar pensando juntos sobre a necessidade de agradar. Sabia que a maior necessidade que o ser humano possui é a de pertencimento? É uma necessidade universal, eu diria mais do que isso, visceral. Todos nós queremos pertencer, fazer parte. Então a criança aprende a agradar para receber o afeto e o pertencimento.
E quando falta uma confirmação dos pais para que a criança se veja com valor, amada pela família, elogiada, pertencente, quando existe essa falta, ela continua ao longo da vida buscando aqui fora, nos outros relacionamentos, essa confirmação de valor, esse pertencimento. E isso gera a dificuldade de dizer não, o desejo de agradar. Está começando a entender? Temos áreas, por exemplo, no nosso cérebro, como o sistema límbico, por exemplo, que é um centro de recompensa. Essa área é cheia de neurônios, cheia de receptores para receber a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. O sentimento de prazer é uma das principais forças que nos faz agir e nós aprendemos isso desde pequenos. Quando ainda somos bem criancinhas, onde a gente aprende a falar, a comer, nós também conseguimos fazer a distinção entre as nossas necessidades e os desejos, ou melhor, não fazemos a distinção. E por isso, a criança vai reagindo espontaneamente conforme as suas frustrações ou as suas alegrias. São os adultos à sua volta que vão norteando para essa criança se ela é, por exemplo, aceitável, se as suas emoções são bem acolhidas, ou se ela talvez é atendida em suas necessidades, ou se outras coisas são, por exemplo, priorizadas, como às vezes o status da família, as pessoas, mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro do contexto familiar. E dessa forma é que é construído no seu sistema límbico um comportamento que vai gerar a recompensa. Temos também uma área de punição no cérebro? Sim, é um nome difícil, complicado. É o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele é crucial nas decisões ligadas à punição. Então, tente começar a se lembrar agora de circunstâncias da sua vida onde você aprendeu sobre recompensa e punição. Mas lembre que quando essas recompensas estavam relacionadas a não reclamar, a não demonstrar suas emoções, a não chorar, não falar, mesmo que isso fosse injusto ou errado. Ai, a Vanessa é uma criança tão boazinha, ela não reclama de nada. Puxa vida, ela não me pede absolutamente nada. Ou seja, a recompensa, o elogio que a criança deseja, era dado se eu não reclamasse. Percebe? Nós percebemos no consultório a dificuldade de dizer não em adultos que, quando crianças, não puderam reclamar, não puderam dizer não, foram comparadas o tempo todo e precisaram ser boazinhas. Aqui ficou então estabelecida uma crença. Após 20, 30 anos de repetição desse comportamento, nós temos um adulto que não sabe colocar limites, não sabe dizer não e não consegue se posicionar. Está começando a se identificar aí? Sabe uma outra coisa que, por incrível que pareça, um outro fator influencia bastante? A cultura do país. O Brasil é um país conhecido por uma cultura diria simpática, amigável, onde as pessoas acabam tendo aquele jogo de cintura para se comunicar. Em outros países é muito comum, por exemplo, pessoas serem um pouco mais sinceras. Elas são talvez mais transparentes em suas relações sem causar um constrangimento. É natural que alguém pergunte, você quer ir hoje à minha casa? Ele responda, não, obrigado. E essa autenticidade, ela acaba não causando nenhum julgamento ou um constrangimento. A interpretação religiosa também pode trazer um peso, dando a entender que o serviço ao outro deve ser sem limites, mesmo que isso acabe adoecendo a pessoa. É muito comum no consultório nós encontrarmos pessoas sobrecarregadas, julgando que isso seja um plano divino. Então, muitas pessoas também têm dificuldade de dizer não por serem cristãs e se obrigarem a colocar o amor ao próximo acima do amor a elas mesmas. Mesmo que isso seja contrário à própria Bíblia, que diz que devemos amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos. Bom, isso pode trazer diversos impactos negativos, consequências negativas para a nossa saúde como um todo. Pode levar talvez ao esgotamento emocional,
a perda da identidade e a insatisfação. Quando estamos constantemente preocupados em agradar aos outros, acabamos negligenciando nossas próprias necessidades e desejos. Além disso, essa falta de autenticidade, você poder ser você mesmo nas relações, pode resultar em conexões que sejam ali, superficiais, onde você tem a sensação de que você é usado pela sua bondade. Talvez você comece a ter dúvidas se realmente é aceito pelo que é. Então vamos falar sobre a coragem de ser autêntico. Eu espero que a essa altura a gente já tenha conseguido perceber que viver para agradar o outro não é saudável. Concordam comigo? Vamos pensar agora em algumas estratégias que podem ajudar a nos posicionarmos. O primeiro passo seria e sempre vai ser o autoconhecimento. Quais são os seus limites? Quais são as linhas invisíveis que definem o que é ou não aceitável para você? Defina isso sendo leal com os sacrifícios que você escolheu na vida para estar na situação que você conseguiu chegar. Sabe, queridos, que às vezes um detalhe que você precisa trabalhar, para conseguir dizer não, é a culpa de ter, por exemplo, conquistado bens materiais que o outro não conquistou, mas que também não pagou o preço para conquistar. Não sacrificou dias estudando, não abriu mão dos passeios para terminar o trabalho de conclusão de curso, talvez, não passou madrugadas orando para ter sabedoria. E não dá para se responsabilizar pela vida que o outro não batalhou para ter. É importante que você seja leal aos sacrifícios que você escolheu ter na vida para estar aqui na situação que você conseguiu conquistar. E que você alinhe esses limites com sua verdadeira essência. Fica mais fácil tomar decisões que respeitem quem nós somos quando levamos isso em consideração. Se pergunte, nessa situação, eu ganho e o outro também ganha? Essa pessoa também ganha? Essa troca precisa acontecer. Se apenas um está ganhando, há algo que está errado. Quando você começar a se amar e prometer que vai aprender a dar limites, a dizer não, a se priorizar, você vai perceber uma coisa muito interessante acontecendo. As pessoas ao seu redor começam a te sabotar, acredita? Olha, Vanessa, dizia sim para tudo, agora está estranha. As piadas começam a acontecer, nossa, cuidando de uma tal de criança interior. Eu acho que agora ela se acha, quer ser bem resolvida. No fundo, essas piadas, essa mensagem significa, eu perdi a pessoa que eu abusava. Todo sim constante dito aqui para fora é um não constante dito para dentro. É preciso dizer alguns nãos para fora para que você possa começar a olhar para você, a se incluir nessas relações. Quando você tiver a coragem de não agradar, experimentará uma série de benefícios. As pessoas irão te conhecer pelo que realmente você é e não pelo que acham que você deve ser. Isso fortalece os vínculos e cria um ambiente de respeito mútuo. Além disso, nós nos sentimos mais livres para viver de acordo com os nossos próprios valores. Eu acho que a autoestima também acaba crescendo bastante. Nós percebemos que temos o poder de dizer não e de estabelecer limites. Ficamos menos sobrecarregados, isso é certeza absoluta. Podemos ajudar de fato, mas com um sentimento mais verdadeiro, transbordando, que já está repleto em nós. As relações e situações precisam sempre ser ganho, ganho. Eu ganho e você também. Nesse relacionamento, eu ganho e você também ganha. Existe uma troca afetiva de qualidade em nosso relacionamento para que ele possa existir sem que isso seja abusivo. O segundo passo para desenvolver a capacidade de dizer não, de não agradar o outro, é discernir o que a pessoa precisa versus o que ela deseja. Exemplo. Imagine que uma pessoa muito querida peça lá o seu cartão de crédito para fazer uma compra. Você já sabe que essa pessoa não costuma pagar a fatura no momento certo. Você já sabe que ela costuma fazer esse mesmo tipo de pedido a cada mês. Por mais que você sinta pena dessa pessoa, eu te convido a olhar para a situação e se perguntar como você tem de fato contribuído para a vida dessa pessoa em termos de crescimento pessoal.
ela continua vivendo a escassez quando ela poderia evoluir com essa situação, aprendendo a lidar com a falta, sentir a consequência das escolhas que ela fez. Tomar a decisão, talvez, de aprender a economizar, ter o próprio dinheiro, talvez ter o seu próprio cartão de crédito e viver a paz de uma vida sem dívidas dentro dos seus próprios limites. No fundo, pare para pensar, ao invés de ajudar, eu estou sendo um agente de adoecimento para que essa pessoa não evolua. São as consequências de nossas ações que nos ensinam a crescer. Infelizmente, ficamos presos na concepção de agradar ou desagradar. Quando se trata de algo muito mais amplo do que isso, quando fazemos parte de um relacionamento onde alguém está acomodado em uma situação que seja muito ruim, seja porque essa pessoa está devendo uma dívida alta, seja porque ela engravidou num período errado, seja porque é um filho pequeno, tá? Ele escolheu lá brincar ao invés de realizar a tarefa de casa. Todas as vezes que eu assumo a tarefa do outro, eu tiro dessa pessoa a chance de crescer, se desenvolver num ser humano muito melhor, enfrentando a escassez, a nota baixa na escola, a maternidade precocemente. Mas então você pode me perguntar, o que a gente faz para ajudar o outro? A gente vai ser egoísta? Esse é o terceiro passo. Alinhar seu propósito de vida para servir e não agradar. Todos temos o dever de impactar dezenas de milhares de vidas. Essa é a nossa missão no mundo, mas ela é servir. Servir não significa agradar. Servir significa entregar ao outro, em pequena ou grande escala, o que o outro de fato precisa, sua necessidade e não o seu desejo. O desejo do seu primo talvez seja receber o cartão de crédito, mas a necessidade dele é aprender a ter controle financeiro. O desejo do seu filho é brincar até tarde, não fazer a tarefa de casa. A necessidade dele é aprender a ser responsável e respeitar que existe horário para brincar, existe horário da tarefa de casa. O desejo da sua filha adolescente é que você crie o filho dela, que ela teve prematuramente. A necessidade dela é que você a ensine a ser mãe e a lidar com a vida. Percebam, meus queridos, estão conseguindo compreender? Nosso maior objetivo como cristãos nessa geração deve ser em desenvolver virtudes. Isso requer esforço, humildade, perseverança, sabedoria. São atributos que todo cristão deve lutar para conquistar. Essas virtudes não dependem de sermos ou não amados, aplaudidos, reconhecidos pela família, no trabalho, pelos amigos. A busca pelo caminho da virtude, da espiritualidade, porque não da sabedoria, não nos permite mais ficar ponderando se a gente deve ou não agradar ou desagradar, mas sermos elementos de referência do que é certo, justo e idôneo. Permita que as pessoas lidem com as consequências das suas escolhas, com as perdas e desenvolvam a responsabilidade de controlar a própria vida. Seja uma referência a ser seguida, transborde de maneira que você seja uma luz e que ao servir você o faça de maneira abundante, sem esperar nada em troca. Sirva pela alegria de ser útil. Depois desses valores bem definidos para você, eu diria para trabalhar o quarto e último passo. Desenvolver uma comunicação assertiva. Muitas vezes confundimos a capacidade de posicionamento com a agressividade. A agressividade ainda é um mecanismo de defesa infantil que rege indistintivamente pelo medo de julgamento da criança, dos outros, da crítica dos outros. A assertividade na comunicação, ela tem a ver com o alinhamento e a coerência entre o que você sente e o que você fala. Por isso o autoconhecimento é tão importante, pois se você, de fato, diz ao outro quão cansado você está de verdade, que não pode realmente ajudar, essa verdade da sua sensação física e emocional te ajuda a validar que realmente você está sendo verdadeiro e tudo bem dizer sim a si mesmo e não ao outro naquele momento. Ser claro e honesto sobre suas necessidades e limites ajuda a construir relações mais autênticas e saudáveis. Nessa comunicação, algumas dicas podem ajudar você a ir desenvolvendo a capacidade de dizer não e o posicionamento. Dicas bem práticas. Número 1, assim que alguém solicita alguma coisa que fica difícil você conseguir dizer não, experimente ficar em silêncio logo depois do pedido. Dê um espaço de tempo para que ela mesma encontre uma outra solução possível. Normalmente, o silêncio
transfere ao outro a responsabilidade de um problema que ele está tentando transferir a você. Então, ao invés de sair correndo dizendo sim ou oferecendo alguma solução imediata, espere um tempo e deixe o outro encontrar um caminho alternativo. 2. A técnica do mas também pode ajudar você. Você pode dizer, olha, eu sei que é importante nesse momento você pagar um celular novo, sei lá, estou trazendo aqui uma ideia, mas eu não poderei te emprestar o cartão, pois eu não posso comprometer o limite do cartão esse mês. Ou então, eu sei que seria gostoso estarmos juntos nesse jantar, mas eu estou realmente muito cansada e me programei para descansar mais cedo nessa noite. Uma terceira opção, dentro de uma comunicação ainda assertiva. Preciso verificar. Essa é uma outra técnica que costuma dar certo também. Dá tempo de dar uma resposta. Não ainda, é uma decisão ainda indefinida. Você ganha um espaço de tempo para verificar se realmente esse pedido tem a ver com aquilo que você gostaria de realizar, essas solicitações. Uma última coisa que você também pode pensar é se essa pessoa traz nessa situação um pedido que vem acompanhado de uma chantagem emocional. Devolva em pergunta para que o outro tenha a oportunidade de tomar consciência da própria chantagem. Não acredito que você vai ficar chateado comigo por eu dizer não. Em todas essas situações, estamos trabalhando a nossa maturidade emocional em lidar com o incômodo de incomodar o outro. Pode ser que surjam pensamentos sobre perdermos o afeto, não sermos compreendidos, perdermos a amizade. Ainda assim, essas são as escolhas da outra pessoa. Devemos ser amados pelo que nós somos, queridos, e não pelo que fazemos constantemente para agradar. Há alguns relacionamentos que irão se perder ao longo da jornada da vida, mas você também vai descobrir que eram relacionamentos unilaterais ou até abusivos. No fundo, você descobre que não perdeu, você ganhou paz, ganhou liberdade. A ideia, na verdade, não é deixar de fazer o bem ao outro. O que nós estamos conversando hoje aqui é sobre incluir limites para que você não adoeça, não se esgote. Se o medo do julgamento prevalecer, busque focar em quem você realmente é. Como adulto e não mais como uma criancinha, agora você pode buscar o que lhe falta, sem esperar que essa aprovação e esse amor próprio, que deveria ser de você, venha dos outros. Fortaleça o seu tempo de qualidade com Deus. Esse amor que vem de Deus preenche os vazios que nenhum ser humano algum dia seria capaz de preencher. Pessoas conectadas com Deus possuem maior amor próprio e mais força emocional para bancar alguns nãos que precisam dizer. Resumidamente, então, nós estamos pensando naquilo que nós devemos fazer nesse final de programa, nesse tema que é tão desafiador, como nós deveríamos nos portar e realizar as nossas decisões finais. Eu espero de todo o coração que as dicas de hoje possam ter ajudado você. Eu espero que você realmente tenha encontrado algumas ferramentas para conseguir, de alguma forma, a se posicionar, a incluir um pouco mais você e talvez não tanto o outro. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso que nós conversamos hoje são práticas, ferramentas do dia a dia que podem ajudar você a fortalecer o seu amor próprio e a capacidade de saber que nós não precisamos passar a vida toda agradando o outro, que nós temos a capacidade de fazer o que for necessário e preciso para lidar com os seres humanos, com as pessoas à nossa volta, sem que isso traga um desconforto. Que todo tipo de relacionamento seja de fato ganho-ganho. O outro ganha com o meu comportamento e eu também ganho. E eu espero que essas dicas tenham ajudado você a se tornar uma pessoa mais curada e mais feliz.